Sempre é um tempo. Opa, peraí, faltava alguma coisa para mim arrumar aqui. Sempre é um tempo muito bom estarmos na casa do Senhor. Bom é estarmos aqui. Tá certo que o bom estarmos aqui do apóstolo Pedro foi para aquele momento em que ele estava no monte com Jesus. A transfiguração de Cristo. Que momento foi aquele para o apóstolo Pedro? Estava até pensando já na construção de cabanas para ele, Jesus e os outros que com ele ali estavam. Acho que João e quem mais, hein? Quem era? Pedro, João, é possível que seja Pedro, Tiago e João, ali no monte. Você vai ler lá e vai me falar, tá ok. Nós estamos estudando, pelo menos uma série de mensagens, sobre o tempo chamado hoje. Hoje é um tempo. Cada dia nós temos diante de nós a maior expressão da realidade para o nosso viver. Hoje, não é que vocês cantam, hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje, amanhã passou e o futuro, o ontem passou. Ontem passou. E o amanhã pertence ao Senhor. Mas nós temos diante de nós o hoje. Eu estou com vocês em Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3, 13. Mas eu vou ler o verso 12 e o verso 13. Embora nós, na mensagem, vamos pesar muito o verso 13. Esse verso 13, ele é muito importante no contexto de Hebreus e também do capítulo 3. Hoje, estabelecendo a urgência do tempo em nossas vidas. Nós vimos algumas considerações já daquilo que eu e você devemos fazer no chamado hoje de nossas vidas. Ouvir a palavra e crer, receber Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador, receber Jesus na sua vida. Sempre a oportunidade que se apresenta é para o dia de hoje, nunca amanhã, mas hoje. Lembra lá, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. O hoje de Jesus para Zaqueu. Hoje veio salvação a esta casa. Hoje também trabalhar na vinha do Senhor. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Hoje também escolher a quem você vai servir. De Josué 24, 15. Escolhei hoje a quem servais. Há uma decisão, das decisões importantes da nossa vida, para a qual se apresenta um tempo chamado hoje. E hoje também consagrai vossas mãos ao Senhor. Quando, na semana passada, eu preguei sobre Israel pecando perante o Senhor, construindo aquele bezerro de ouro e dizendo que estava fazendo festa ao Senhor, algo que é contra o mandamento para não fazer imagens para adoração. Israel fez isso e pecou. Primeiro Moisés os desafiou: quem é do Senhor, vem a mim. E os que vieram a ele sendo do Senhor, a missão: consagre suas mãos para a obra de retirada do mal sobre eles. E aquelas mãos foram consagradas para algo muito importante que deveria ser feito: tomar a espada e matar os idólatras e rebeldes. Era essa a ordem de Deus para eles. E para hoje à noite, durante o tempo que se chama hoje, exortai-vos uns aos outros,
Eu quero trabalhar um pouco esse princípio, esse fator conosco, olhando muito de perto para a epístola, quase parece um livro, não é? A epístola aos Hebreus. Do propósito do autor ao escrever a carta aos Hebreus, bem como qual era a situação vivida pelos hebreus, porque tal carta foi escrita. Então nós vamos mergulhar na nossa compreensão de maneira real, tentando trazer para você assim, essa compreensão da epístola aos Hebreus e a importância do versículo 13, como algo que seria ali fundamental na vida daquela comunidade, daqueles cristãos. Então vamos lá, verso 12. O próprio capítulo 3 já mostra para nós, ele vai escrever o capítulo 3, trabalha a questão da superioridade de Cristo. Hebreus tem essa questão em foco, mostrar que Jesus é superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés. A superioridade, a supremacia de Cristo. Verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante todos os dias. Aliás, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Oremos. Bondoso Deus, Senhor, Redentor de todo poder e glória, Deus eternamente bendito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, neste tempo que agora reservado é para a pregação da palavra do Senhor. Cuida de nós, ó Deus, ninguém melhor do que o Senhor para cuidar de cada um de nós, em todos os momentos da nossa vida, e também quando nos entregamos para receber o ensino, a exortação, a advertência da palavra do Senhor. Ó Pai, que o Santo Espírito hoje à noite seja com cada um aqui, com cada vida, cada coração. Ó Deus, também oramos pelo Igor, na sua primeira vinda conosco, ouvindo a palavra do Senhor. Eu sei que há algo do Senhor para a sua vida, para o seu coração. Oramos, usa-me, Deus, capacita-me e traga o despertamento espiritual, o avivamento que precisamos, dá-nos um encorajamento que vem do Senhor, o ânimo que precisamos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Apenas registrar a nossa transmissão. Já falamos bem-vindo para ele, para o Igor, né? Primeira vez conosco. Já nos acompanhou nas nossas transmissões. Acho que da casa dele, da sua casa, né? Tal, colocou ali, estou assistindo e tal. E agora ele está conosco aqui, presencial. Amém? Isso é bom. Está presente conosco na casa do Senhor. É diferente quando você lê algo tendo em consideração, em mente, uma situação que está acontecendo, ocorrendo. É como você, por exemplo, pegar um jornal para ler e você está com a vontade de ler o jornal porque você quer informações de algo que você ouviu que aconteceu em determinado lugar e alguém escreveu no jornal uma matéria sobre este ocorrido, este acontecimento, e você quer mais informações, detalhes, saber o que está acontecendo realmente, e aí você vai ler aquela matéria. A mesma coisa ocorre quando você tem antes da leitura, tem uma visão panorâmica de algumas informações, de algumas considerações que diz respeito àquilo que você vai ler.
Então você já tem uma noção, olha, eu vou ler Hebreus. E aí você tem já algumas considerações para a sua leitura de Hebreus. Para quem a carta... De vez em quando acontece, né? O microfone cai. Geralmente, a primeira consideração que a gente tem é saber quem escreveu a carta aos Hebreus. Você tem os escritos do apóstolo Paulo, de Pedro, Tiago. Paulo, inclusive, foi rigoroso em Paulo apóstolo, já no início. Paulo, como acontece com a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta já começa lá, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Mas Hebreus, quando você lê o primeiro versículo, não aparece o autor da epístola, autor humano. O autor divino você sabe muito bem quem é. Deus na pessoa do Espírito Santo, é isso? Mas o autor humano, quem é que foi usado por Deus para escrever a epístola aos Hebreus? Ninguém sabe. Essa consideração você vai receber a resposta. Tudo bem, os que receberam a carta, os cristãos lá, eles sabiam. Mas depois passou-se um tempo, perdeu-se essa informação e não sabemos quem escreveu a epístola aos Hebreus. Ele começa, havendo Deus antigamente falado, ele vai colocar as revelações de Deus, da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse livro sem palavras, a natureza, os céus, proclamando a glória de Deus. Teve a revelação de Romanos capítulo 2, a consciência, né? Só que a consciência, se ela fica endurecida, você vai ter problemas. Palavra de Deus, através do seu servo, Deus se revelando. E a mais importante forma da revelação de Deus foi através do Filho, do Senhor Jesus. O Deus que nunca foi visto por alguém, o Deus invisível, se fez visível através de Jesus, Filho de Deus. Então você vai ver isso em Romanos. Porque a qual dos anjos, então Jesus é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a todo o sistema do sacerdócio levítico praticado no Velho Testamento, até mesmo o santuário que foi servido, o de Jesus é superior. Ele agora, nas alturas com o Pai Celeste, ele é o sumo sacerdote, é o supremo sacerdote. Então Cristo é superior. Agora, a razão, vamos por parte então. Não se sabe quem é o escritor, mas se sabe o propósito para o qual ele escreveu Hebreus. Ou, qual a condição vivida por aqueles cristãos? Entenda você que aqueles cristãos estavam sofrendo perseguição. Diante da perseguição e outras coisas mais que eles estavam sofrendo por causa de Cristo, eles estavam pensando em abandonar a fé em Cristo e voltar para o judaísmo. Já ainda tinha o templo. Mas o judaísmo, em relação, em comparação com Cristo, Cristo era super acima, muito melhor. Como eles poderiam abrir mão daquilo que era superior? Então o autor, ele vai mostrar isso. Cristo é superior aos profetas, aos anjos. Ele vai falar assim, a quem dos anjos disse, Deus disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Eu serei por pai, ele me será por filho. Só para Jesus. Então ele vai trabalhar de maneira muito clara isso com os seus leitores. E havia aqui no capítulo 3, ele
chama a atenção dos leitores. Vocês precisam ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado por Deus e ele capacita e usa os pregadores pregando o Evangelho. É o Espírito Santo. Então, e era também um hoje para eles ouvir a voz, atender o Espírito Santo. Havia também a questão da incredulidade deles. Ele menciona isso: não endureçais os vossos corações. É possível ocorrer um endurecimento, e a advertência é feita contra a incredulidade, que era algo que poderia acontecer entre eles. Um fator interessante, olhando para a carta, a condição daqueles irmãos. Eles estavam já há algum tempo na vida cristã, um tempo suficiente para eles já serem mestres, pelo tempo de conhecimento deles, o tempo. E você pega, por exemplo, capítulo 5, versículo 1. Hebreus 5:11. 5:11. Olha, perceba aqui a negligência do conhecimento deles. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Era a realidade daqueles cristãos. Porque devendo já, verso 12, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Aqui a comparação, o paralelo é feito com a criancinha. Quando uma criança nasce, a mãe está preocupada em comprar carne para dar para a criança, para o bebezinho. Eu sei, é estranho, não é? Só leitinho. E olha que sustenta o bebê, tem bebê gordinho, não tem? 3 meses, tá? Uma fofura, né? Só no leitinho. E se for materno, melhor ainda, né? Leitinho materno. Balando um nenenzinho aqui, toma leite. Quando você vem ao conhecimento de Cristo, chama-se aí novo nascimento. Nasceu de novo. Começa como uma criancinha. Aí vai tomar o leitinho da palavra. Aí nós temos o leite, cresce um pouquinho mais, vai para a carne, depois vai para o pãozinho, e por último, vai comer peixe. Não é? Demora. Lá em casa, numa certa idade, todos nós comíamos peixe. Já sabíamos separar o espinho na boca. Não é? Tirávamos. Mas começa com leite. Se o seu filho está só mamando leite e perde peso, pode ir ao médico. Tem alguma coisa errada. E não é com leite, é com a quantidade que ele precisa de leite, e talvez está sendo a quantidade inferior, mas o leite dá conta do recado, sustenta. Ou o leite materno, ou o leite da latinha. Aliás, estava conversando esse dia com alguém, me falou que está custando agora a latinha de leite, não? R$80? A primeira bezerrinha lá em casa era 2 latinhas para 8 dias. Ainda bem que o meu contexto era outro. O dólar naquela época estava mais baixo. O real era mais real do que está sendo hoje, né? Já imaginou? Mas começa com leite. Todos nós começamos com leite. Ninguém nasceu já, com exceção de Adão, né? Ninguém já nasceu grande. Então havia com aquela comunidade um retardo. O que é retardo? Atraso. Na minha época de garoto, o retardo significa atraso, mas passou a ter um sentido pejorativo. Se você chamar alguém de retardado, é pejorativo, não pode, não é? É pejorativo. O que no passado chamavam de retardo mental, hoje chama diferente.
Hoje é chique. O termo é deficiente intelectual. E há graus de deficiência intelectual avaliado pelos profissionais, pelos QI, vai avaliar a pessoa. Então, mas retardo é atraso. Então, o pessoal aqui, espiritualmente falando, eles estavam com retardo espiritual. Retardo mental não, retardo espiritual. Tomar cuidado com o que eu falo aqui, ficar policiando o que eu estou falando, porque não tem ninguém para me ajudar aqui. Você falou tal coisa. Retardo espiritual. Eles estavam com retardo espiritual. Pelo tempo, o escritor, não sei quem foi o escritor, tem gente que aposta que é o apóstolo Paulo. Para mim, não é Paulo. Mas não sou contra quem acha que é Paulo. Só que, chegando à eternidade, vai marcando aí as suas observações de curiosidade, você encontrar com Jesus. Quem escreveu Hebreus? Quem foi o autor de Hebreus? Ele vai fazer assim. Nossa, se for Paulo mesmo, hein? Paulo. Vai dar a impressão que já começou, alguém copiou do meio do caminho, né? Mas não sabemos ao certo quem foi. O retardo espiritual. Ele diz aqui, vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Olha o que ele vai falar no capítulo 6, verso 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e fé em Deus. É uma vez só. A obra de conversão, de conhecer Cristo como Salvador e Senhor, e aí partir para o crescimento espiritual. Então havia uma atrofia espiritual com eles, e alguns problemas deles por causa dessa atrofia. Aliás, esses problemas geraram essa atrofia espiritual. Primeiro problema daquele pessoal. Eu quero apresentar os problemas para depois a gente fechar com a solução. Porque uma coisa é você ter os problemas e depois chegar na hora da solução. E a solução? Porque os problemas deles podem ser os problemas nossos também. Primeiro problema que eles tinham, aqueles leitores da carta, Hebreus 10, 25. Vamos andar pela epístola, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. O que é que aqueles leitores negligenciavam, descuidavam, não tinham muito no seu comprometimento fazer isso? 10, 25. Por isso que o escritor vai dizer isso aqui, não deixando, antes de não deixar, ele vai falar assim, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. Então, levar a sério esse compromisso nosso, porque quando nos ajuntamos, quando nos congregamos, quando nos colocamos a cultuar a Deus, vai acontecer algo muito importante. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos estar num ambiente onde um encorajando, animando, fortalecendo o outro. Você não ora pelos irmãos? Pelas irmãs? A nossa participação. Então eles estavam deixando, havia uma negligência desses leitores na comunidade. Tanto é que começou o quê? A haver um enfraquecimento deles, dando lugar para o endurecimento dos seus corações. A negligência levando à incredulidade, um endurecimento que vai abrindo espaço para a incredulidade. Diante do sofrimento, diante da situação terrível, eu acho que nós vamos voltar para o judaísmo. Está muito difícil, muita perseguição. Naquela época, a identidade com Jesus, a identidade de Jesus naqueles cristãos, era algo revolucionário. Jesus Cristo perturbou, abalou
mexeu com a sociedade dos seus dias. E não é muito estranho que os seus seguidores enfrentassem perseguição, e até hoje enfrentam perseguição e sofrimento por causa do seu relacionamento, por causa do tipo de fé que você tem, de comprometimento, de compromisso com a pessoa do Senhor Jesus. É muito importante as brasas estarem juntas no braseiro. É muito importante o aquecimento. Eu tomei como administração para a minha vida, para o meu viver, compromisso com Deus. E quando é que se faz esse compromisso? Hoje. Hoje. Envolve hoje. Hoje. Eu nunca vi um irmãozinho me despertar, me animar. Eu estava indo embora, eu passei pelo Igor, eu falei: Igor, já não é a primeira vez que eu faço isso. Vem estar conosco. Não foi, Igor? Ele falou: tem lugar lá para mim colocar a magrela? Eu falei: tem, pode ir que tem lugar. Vai fazer o convite para alguém? Qualquer dia desse eu faço. Qualquer dia desse nunca chega. É igual o homem que não quer vender fiado, para não constranger o cliente, ele põe amanhã. Amanhã. É duro quando Moisés chegava para Faraó: vamos orar e está pronto para deixar o povo ir e vamos eliminar a praga amanhã. Hoje, está me fazendo lembrar um evangelista da palavra, que quando estava pregando para a pessoa falava assim: fulano, se o culto fosse agora, eu iria para a igreja. Ele falava assim, essa pessoa: se a reunião fosse agora, com você falando comigo. Estava desperto. Por isso que alguns evangelistas do passado, acabavam a escola dominical, eles almoçavam e iam para o evangelismo. Porque tinha culto à noite. Vai que alguém fosse despertado, já estaria na reunião. Você lê o livro de Atos, a igreja caindo na graça do Senhor, e Deus todos os dias, o nosso Deus é o Deus de todos os dias, acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Deus tem prazer nessa composição do corpo de Cristo. É mais um chegando para fazer parte do número inumerável daqueles que na assembleia chamada igreja, que é o corpo de Cristo, mais um entrando para o corpo de Cristo. Vamos orar pela nossa igreja. Deus nos dê almas. Que crente é esse que não quer depender de Deus? Deus quer que dependamos dele. Amém? Você precisa depender de Deus. Eu fiz o treinamento, eu sei como encher a igreja. Não, nós não sabemos. Nós sabemos como inchar a igreja, mas como fazê-la crescer em espírito e número. Deus tem um Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é dado para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento é com ele, instrução é com ele, compreensão é com ele. Outra consideração na lista de negligência deles, Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. O verso 32 dá para entender como é que eles conseguiram combater grande combate de aflições. Suportaram nos dias passados. Foi pela fé. Pela fé. Então estava acontecendo aqui o quê? Um enfraquecimento da fé deles. Quando eles chegam no 32 fazendo essa colocação desse enfraquecimento de fé que aqueles irmãos tiveram, era preciso fortalecer a fé deles. E ele vai para o capítulo 11, aí tem uma galeria, que nosso Deus, Deus de abundância. Deus movendo o escritor, escreve, coloca a galeria.
Porque se tem uma coisa que mexe com a gente, é quando você percebe o que está acontecendo com outros, ou o que aconteceu, que Deus fez, e Deus também pode fazer na sua vida. E Ele vai usar essa galeria, diante do enfraquecimento da fé deles. E de vez em quando, nas igrejas do Senhor Jesus Cristo, há irmãos e irmãs que começam a negligenciar, descuidar, começa a haver um endurecimento, que vai alcançando espaço na vida da pessoa e vai implantando a incredulidade, que vai levar ao afastamento. Eu estava vendo um vídeo esses dias em casa. Eu pratico 3 posições durante o dia na minha vida: em pé, exercito ficar em pé, exercito ficar sentado, e exercito, por último, estar deitado. Eu pratico as 3 posições. Eu sei que você também. Mas tem umas pessoas que ficam o dia inteiro sentada, pouquinho só em pé, coitadinho do corpo dela, né? Da pessoa. E depois deita. Deitado só o tempo suficiente para recarregar a minha bateria, tá? Recarregou a bateria, funcionamento pleno, vamos lá. Em pé, sentado, deitado. Praticamos as 3 posições. Então, eu estava vendo um vídeo de um indivíduo cristão. Primeiro ele teve que tomar coragem, manifestar para a família dele que ele ia afastar de Deus. Feito isso, a igreja nada mais é do que uma extensão do lar. Chegou na igreja, não vou mais tocar no conjunto, eu vou me afastar de Deus. E o baterista, eu também quero me afastar. E afastou. E foi para o mundo. Entrou no mundo das drogas. O que falou que ia afastar, ele voltou. E depois teve que buscar o baterista. Eu acho que ele buscou, que eu parei na metade do vídeo, mas eu tinha visto já o vídeo. Influência contagia. O que Jesus falou para Judas quando Judas estava pronto para traí-lo? O que tem a fazer, faz depressa. Sobe da minha frente. Se fosse eu no lugar dele, sobe da minha frente, Judas. O que tem a fazer, faz depressa. Não, ele não falou isso não. Sobe da minha frente não. Mas o que vai fazer, faz depressa. E Judas saiu para entregar Jesus. Jesus guarda decisão. Hoje, havendo enfraquecimento, vai trabalhar a fé. Eu estou só dando uma vista panorâmica aqui. Há muita coisa em Hebreus por detrás, pano de fundo. Você vai ler em casa. É um texto que tem que estar sempre lendo e percebendo onde você está e com quem você está. É o melhor dentro do propósito de Deus, é Cristo. Cristo, no caso deles, o judaísmo, em todas as suas práticas, era inferior. Não era para voltar, não. É prosseguir, para ir adiante. Outra coisa que estava acontecendo com eles, no 12:2. O 12:2. Olhando para Jesus. Aliás, eu vou pegar o 11 também. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, o pecado tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não é para não é para se envolver e afastar e abandonar. É para deixar o pecado, correr a carreira cristã, e ele vai mostrar no verso 12. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Eles abandonaram, relaxaram os esforços. Eles tinham relaxado, tinham abandonado os seus esforços. E o escritor trabalha com eles. Vocês precisam olhar para Jesus, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Olha para Jesus. E no 13:9,
o último que eu vou mencionar. Havia uma bem provável possibilidade de apostasia com envolvimento de ensinos falsos. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimento que de nada aproveitam os que a eles se entregaram. E por último, o capítulo 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eles demonstravam um ar de falsa independência com relação aos seus mestres. Estou dizendo falsa independência. Não precisamos dos mestres. Por isso que ele vai colocar aqui, lembrai-vos dos vossos pastores. E no verso 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E por fim o verso 24, saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, os da Itália vos saúdam. Então havia liderança sobre eles, uma falsa independência que eles podiam desenvolverem sozinhos, quando na verdade eles estavam tendo problemas sérios. Entenda, a carta aos Hebreus, as cartas da palavra de Deus, Romanos, 1 e 2 Coríntios, todas as cartas, não é um tratado teológico. Não está um tratado. Vamos escrever aqui um tratado teológico que vai ajudar as igrejas. É a situação vivida pelas igrejas. É como estava a realidade vivenciada, vivida por aquela igreja. Porque Deus trata com você e comigo, vindo de encontro à nossa necessidade. Deus fala conosco. Quando eu comecei a pregar hoje a urgência do tempo em nossas vidas, eu comecei a ter Deus me despertando nesse pormenor. E Ele fala Senhor. E eu já doido para terminar as mensagens, já tenho mais uma ainda, e depois tem uma de um dia todo, de um acontecimento, também num chamado hoje. Nós precisamos. A palavra vem de encontro às nossas necessidades. Eu coloco os problemas, mas tem uma solução que o texto lá de Hebreus coloca para a gente, muito importante, que ia ajudar muito aqueles crentes a não se afastarem. E é aquilo que mais ajuda, que mais me ajudou na minha vida a manter a minha firmeza, o meu compromisso, a valorizar, estar na casa de Deus, com o povo de Deus. Isso tem me ajudado muito. E é isso que o escritor coloca, que vai combater, que vai vir de encontro e vai mudar, vai levá-los ao encorajamento, que vai ajudá-los na vida cristã. Versículo 13. Vamos lá para a solução que ele coloca. Do verso 12 ele fala: nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então vamos para a solução dessa situação de endurecimento, da incredulidade que poderia acontecer com eles, tal como aconteceu com Israel, e foram reprovados. Ele coloca no verso 13, algo muito importante que vai te ajudar, pode aplicar isso, posso entregar essa aplicação, é uma das soluções, mas uma solução muito importante no seio da igreja de Jesus Cristo. Verso 13, antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque o pecado vai enganar, causa o endurecimento, todos os dias. O que é isso aqui? Veja bem, é você se entregando, procurando estar na companhia dos fiéis, receber o encorajamento dos fiéis.
Há um desenvolvimento espiritual. É como uma criancinha que ela está com um problema, mas ela tem alguém, um adulto perto dela, e ela diz: olha, eu preciso de ajuda. Imagine uma pessoa de 20 anos e chega uma criancinha de 3 anos de idade. Amadurecido, um desenvolvimento. Está certo que crescimento espiritual não se mede pelo calendário. Crescimento espiritual tem princípios espirituais que fazem o desenvolvimento. Uma pessoa pode ter 20 anos de vida cristã, como no caso deles aqui, tinha um certo tempo, mas havia um retardo espiritual. Mas veja bem, atenção, quando você medita, quando você lê sobre o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, vivendo a vida cristã como eles viveram, não influencia você? Não desperta você? Tem irmãos na igreja que vão amadurecendo, desenvolvendo, e Deus vai usá-los para te ajudar, vai orar por você, vai encorajar você. Como é bom quando alguém, eu tinha um irmão que falava assim, eu acordei à noite, eu levantei cedo e estava orando por você no seu campo de trabalho, mas eu orei por você. Eu estou no serviço, eu lembro de alguém, eu digo: Deus, visita o lar de tal pessoa. Deus, esteja com tal pessoa. Abra entendimento, compreensão. Você não crê no agir de Deus? Eu creio no agir de Deus. Deus, traga tal pessoa à casa do Senhor. Porque nós estamos aqui e usufruímos e desfrutamos de um tempo muito bom na presença de Deus, que é muito importante para o nosso ser. Mas tal pessoa não teve tal oportunidade, não recebeu tal benefício. Olha, Deus usou este homem que escreveu Hebreus, não apenas para encorajar, corrigir e ajudar aquela comunidade, mas quantas e quantas e quantas comunidades, de geração a geração, a carta aos Hebreus tem trazido despertamento. A palavra exortar é dar conselhos, palavras de ânimo, de advertência, para continuarmos no caminho reto. De vez em quando nós precisamos recarregar a nossa bateria, nós precisamos renovar. Eu vejo muitas vezes, depois de um acampamento, 4 dias ali de reuniões, quando nós temos um acampamento, você fica tomado é palavra de manhã, é palavra à noite, de manhã e à noite, comunhão com os irmãos, com o conferencista do acampamento, com o assunto tratado. Gente, se a comida espiritual é tão excelente, tão boa, e Deus abençoa tanto que até a comida física também, você sai do acampamento assim: nossa, que banquete espiritual, que bênção no alimento físico. Lembra do pastor Eliseu pregando para a gente no acampamento? Era bênção espiritual, até o alimento, uma comida que Deus abençoou as cozinheiras, com talento dado por Ele. Você fica naqueles dias ali, você sai daqueles dias ali revigorado. Tem gente que atravessa o ano com aquele vigor espiritual que receberam. Às vezes nas igrejas, fazemos uma série, foi aqui no meu relógio, não estou olhando lá porque lá está parado aquele relógio, mas o meu aqui está andando. Está andando, eu estou consciente do tempo aqui, tá andando o meu relógio aqui. A bênção que é. Então, exortar. O texto é assim, antes exortar-vos uns aos outros. Você que recebe a exortação, você que recebe o conselho, você que recebe a palavra de ânimo, de estímulo, de conselho, também vai ajudar um outro. De vez em quando você não coloca uma advertência, não avisa alguém: você está passando por aqui. Nós temos placas muitas vezes, que são placas de advertência. Eu peguei esses dias umas placas de advertência, elas foram preparadas para os caminhoneiros que saem da indústria aqui. Eles tinham um caminho que eles faziam, houve uma situação de
de que o caminho foi interditado, mudou-se o trecho e a prefeitura, na parte que cuida dessa área de placas de sinalização e tudo mais, foi colocando placa, acesso para levar o caminhão para a rodovia, acesso para a rodovia. Eu vim seguindo para observar. Então vem fazendo o caminho, as placas vão indicando, aí até trazê-lo de volta aquele trecho que ele precisava seguir. Aí você fala para mim assim, mas hoje, pastor, tem GPS, não sei o que mais. Não, mas as placas estavam ali. É importante você bater o olho na placa para direcionar. Ainda que tem toda essa tecnologia tal, mas tem as placas, estão usando as placas, por que dispensá-las? Então, você pode animar. Eu sei que hoje você tem mensagens no WhatsApp, você manda ali por irmão uma mensagem, ô irmão, como é que tá? Gente, quando tiver com algum problema de oração, coloca lá, é muito bom quando coloca, tá? Às vezes eu não escrevo tanto no WhatsApp de vocês, mas oportunamente eu vejo ali, e às vezes eu respondo, oro, por tal necessidade, ok? Então ore, marca ali, estou passando por tal coisa, assim, e tem situação que você ora, e Deus está só aguardando você comunicar, porque já tem alguém para orar por você. É só você comunicar. Precisamos ser dependentes de Deus. Amém? Às vezes fala assim, não, mas isso é que eu dou conta. Às vezes é impossível para você. Todas as coisas são possíveis para o Senhor. É impossível para você. Então exorta, é o antídoto. Exortai-vos uns aos outros. Às vezes a palavra traz um encorajamento, exortação. Você sai ali, puxa vida, não é para amanhã não, é para hoje. E nós temos a oportunidade aqui, dada por Deus, por enquanto, pode chegar a mensagem para você. Alguns estão assistindo, estão impedidos de estar na casa do Senhor. É tão bom estar na casa do Senhor, não é? Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu digo que você deve vir com vontade ou sem vontade, porque no meio do caminho você pode ter vontade. E eu entendo que é um meu compromisso com Deus. Alguém falou assim para mim no serviço, você não gosta de faltar, né? Eu falei, não gosto de faltar. E quando você falta, já pensou, se alguém te dá, ao invés de dar R$1.000, dá R$900, está faltando 100, não está? Faz diferença ou não faz? Lógico que faz. Você tem que receber 1.000, você recebeu 900, 100 a menos. Faz diferença. Só falta em último caso, uma coisa muito séria. Eu fico sempre deixando para faltar quando a coisa é muito. Ainda assim, já cheguei aí para o serviço mal de saúde, trabalhar só meio período, depois ir embora, não aguentando mais, mas evitando a falta. Uma vez, tínhamos um colega no trabalho, o Ceará, como que ele detestava faltar, né? Ele acidentou na rua, lá chega o Ceará, machucado, veio trabalhar. Alguém disse, mas nem caindo de bicicleta, ele deixou de estar aqui. O Ceará era muito... Já vi gente com 25 anos de serviço sem nenhuma falta. Isso é milagre, irmãos. Conheço um homem de 40 anos de trabalho, no mesmo lugar, um único registro, já aposentou e ainda assim está no mesmo lugar. Até o lugar fechado, está quase fechando o lugar que ele trabalha. Milagres. Mas seja dependente de Deus. Dependa de Deus. Não é que você é insubstituível, não. É que você tem uma missão a cumprir e cumpra a sua missão. Tá? Seja fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus está te acompanhando, amados. Está me acompanhando. Eu falo, eu sei que o Senhor está me acompanhando. De vez em quando dá uma enfraquecida, desanimada. Eu falo, Senhor, eu preciso de ânimo. Continuando. Então, está aqui a receita. O antídoto para combater a incredulidade, a advertência contra a incredulidade, afastamento, exortação. Uns aos outros. Quando é isso? Hoje. Por que tem que ser hoje? Porque esses que estão
se endurecendo e afastando, eles correm o perigo de se endurecer pelo engano do pecado. Há um endurecimento. E vão se endurecer. Ah, mas não tem o Espírito Santo? Sim, há um endurecimento contra o Espírito Santo. Não é? Já não estão mais, o coração fica endurecido, insensíveis ao Espírito Santo. Então você deve exortar, aconselhar, ó, você tem o melhor. Às vezes a pessoa está precisando, e nós temos irmãos na igreja que estão afastados. Eu quando li isso aqui, falei, Senhor, eu preciso passar todo dia na casa dele, ainda que eu não encontre, estou falhando, preciso exortar todo dia, não perder de vista esse indivíduo, durante o tempo que se chama hoje. Tem prazo de validade? Pode ser. Tem muita gente que está viva hoje que não vai estar amanhã. Alguns vão morrer amanhã cedo, alguns vão morrer perto do meio-dia, alguns vão morrer à tarde, alguns vão morrer à noite. Nem eu sei se vou estar vivo amanhã o dia inteiro. Quando eu acordo, gente, eu venho de algum lugar, sempre vim de algum lugar quando eu acordo. Estava dormindo. O sono estava bom, mas quando eu acordo, é melhor acordado. Semana que vem, a semana que vem talvez é um dos hoje, nós não experimentamos ainda, hoje é a semana que vem, mas nós aguardamos esse hoje, é o hoje de Jesus. O último hoje de Jesus, ele acontece na cruz, é o hoje, até que esse hoje é bom. Hoje estarás comigo. Sabe quem eu vou falar sobre isso? Hoje estarás comigo. Até mesmo a sua partida para a eternidade será registrada num dia chamado hoje, e não no amanhã. Hoje estarás comigo. Para a semana que vem. O último hoje dessa série de hoje, a urgência do tempo em nossas vidas. Hoje estarás comigo. É importante quando nós entendemos que aquele ladrão da cruz que reconheceu quem Jesus era e o que Jesus poderia ser para ele, eu vou falar isso semana que vem, ele estava na cruz porque era um malfeitor. Mas foi um malfeitor que se arrependeu dos seus pecados e creu num Jesus que tinha um reino e que ia entrar no seu reino para reinar, e ele queria estar com Jesus. Jesus vale mais do que tudo, mais do que ouro, mais do que prata. Eu li e ouvi, aliás, eu ouvi essa semana, finalizando a semana, de uma pessoa que chegou a ter tudo que o mundo material pode oferecer: riqueza, fama, prestígio, acumulando uma fortuna, nem lembro agora a fortuna da pessoa, carros caríssimos, uma mansão e possessões no país e fora do país. Acidentou-se, não está mais no hospital, mas a condição de vida que tem agora, não pode dirigir os seus carros luxuosos, não pode desfrutar de todo o conforto que o dinheiro pode lhe dar, e triste, mais triste, se na condição que está, entrará na eternidade, separado por toda a eternidade de Deus, porque não conhece Cristo como seu Senhor e Salvador, não tem
um tesouro no céu. Não ajuntou o tesouro no céu, mas ajuntou aqui, onde a traça e a ferrugem, tudo consome. Eu vendo aquilo ali, eu parei e pensei, é muito melhor para mim o meu Jesus, amém? A vida que eu tenho com Jesus não tem preço. Não tem riqueza terrena, bem material, que possa ser mais prazeroso do que um dia estar na mansão celestial. Você tem a descrição dela no Apocalipse. A Nova Jerusalém, a cidade de ruas de ouro, de uma magnífica expressão da grandeza e poder de Deus, de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Há pessoas que acham que aquilo que o dinheiro, a fama, o poder meramente material pode oferecer é vida. Vida é Jesus, eternidade é Cristo. É tão interessante quem você é agora, mas quem será você com Jesus? Na semana que vem vamos trabalhar. Hoje estarás comigo, porque vai chegar um momento que você vai partir. Você estará com Jesus? Você tem essa certeza proveniente do próprio Jesus? De dois com ele, apenas um, ele disse isso. Semana que vem eu vou pregar, hoje estarás comigo. Não é amanhã não, Jesus falou, hoje estarás comigo. Mas leia lá a passagem, medite. Quando Jesus foi preso, ele emudeceu. Quando ele foi julgado, ele estava mudo. Mas na cruz, ele falou. Na cruz, ainda assim, havia uma obra de Deus para ele naquela cruz. Coloquemos-nos em pé. Eu vou orar. Hoje é sempre um hoje de decisão, de receber Jesus. Eu recebi Jesus como meu único e todo suficiente Salvador há mais de 40 anos atrás. Eu estou numa jornada, numa caminhada com Jesus de mais de 40 anos. De vez em quando eu lembro os primeiros dias, as lutas, os contratempos, as contrariedades, os sofrimentos, mas até aqui o Senhor me ajudou, amém? Até aqui Ele cuida de mim, Ele me salvou, Ele me ama. Oremos. Deus bendito, Deus eterno, dá ao nosso povo, a Deus, essa semana que estamos iniciando, uma visão nova na leitura da epístola aos Hebreus. Que leiam e releiam. Essa epístola ela é muito importante a valorizarmos aquilo que Cristo se apresenta de fato o é, na nossa decisão, tendo recebido Ele como nosso único e todo suficiente Salvador. Não há lugar para afastamento, não há lugar para voltarmos para o mundo, para práticas doutrinárias erradas. Precisamos ficar com Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ou da fé, porque Ele suportou a cruz por cada um de nós. Obrigado a Deus pelas observações da palavra, essa importância mútua de exortação, é uns aos outros, não é de vez em quando,
é todos os dias. E o tempo de todos os dias é hoje. Sempre no hoje, todos os dias. Um animando o outro, um orando pelo outro, um aconselhando o outro. Que possamos ser mais dependentes do Senhor. Que possamos exercitar melhor e mais real confiança no Senhor. Perdoa, Deus, naquilo que temos sido negligentes, descuidados, relaxados. O verdadeiro ânimo vem do Senhor. Estamos numa corrida da carreira cristã e precisamos deixar todo o pecado e embaraço para corrermos a carreira que nos está proposta e correndo, olhando para Jesus, tendo nosso alvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem provado a nossa fé. O Senhor tem nos feito entender, provar e ver de que o Senhor é bom. Temos o melhor cuidado do Senhor. Não somos nem menores e nem maiores abandonados. Somos pessoas cuidadas pelo Senhor. Sim, peregrinos e forasteiros, mas não abandonados. E nem pessoas sem direção. Temos a direção no Senhor. Oramos por cada um aqui. Visita os lares dos nossos amados, ó Deus. Há um combate, a luta é real, a perseguição é real. Entra com a tua providência nos lares, nos irmãos. As lutas de cada dia, que haja encorajamento. Nos encoraja, ó Deus. E que possamos exercitar os recursos que o Senhor tem nos dado. Que a Bíblia seja um livro aberto, lido, estudado, meditado, memorizado, praticado. Nos abençoe, Deus. Abençoe também, ó Deus, o Igor. Ficamos muito alegres com o compromisso dele estando conosco hoje à noite. Também oramos por aqueles que nos visitaram a semana passada, para que não fique apenas aquele encontro que tiveram conosco. Abençoe, ó Deus, para que possam retornarem. Nos conduz agora para os nossos lares. Agradecidos somos, orando no nome de Jesus. Amém. Eu vou agora fechar com 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Sentai-vos.